Olá, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu estou gravando esse vídeo. É um vídeo introdutório, na verdade. Eu vou começar uma nova playlist dentro do canal. Todos os vídeos anteriores, as mensagens anteriores vão estar dentro de uma playlist de mensagens e sermões. E a partir desse momento, né, dessa introdução aqui, eu vou começar a gravar vídeos relacionados a questões ambientais e o que nós podemos aprender através das escrituras sagradas relacionadas a esse assunto, ok? Então esse vídeo hoje é uma introdução a esse assunto e a partir de então eu vou estar gravando diariamente ou semanalmente, eu não sei ainda, diversos vídeos, estudos, né, para a gente conversar, trabalhar essas questões ambientais dentro de um contexto bíblico. E para a gente dar início, eu gostaria de falar um pouquinho hoje sobre o assunto ambientalista ou criacionista, ok? Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz: No princípio criou Deus os céus e a terra. E lá em Hebreus 11, versículo 3 diz: Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Então vamos lá. É um vídeo introdutório, por quê? Porque primeiro a gente precisa entender alguns conceitos, né? Hoje nós temos uma grande dificuldade no que diz respeito a esse assunto, né? Questões ambientais, ecológicas. Tanto é que a playlist, a pasta da playlist, onde eu vou colocar esses vídeos relacionados às questões ambientais, vai ter o nome de Teologia Ecológica. Por quê? Porque eu vou trabalhar questões relacionadas a meio ambiente, especificamente mais relacionadas a questões ecológicas, que é minha área de especialização, ecologia, é uma das, né? Eu gosto muito de trabalhar nessa área. E ao longo dos anos, né, são muitos anos estudando esse assunto e vendo dentro das escrituras sagradas questões que podem ser relacionadas ou trabalhadas nesse viés ambiental, ecológico, etc. e tal. Então nós vamos trabalhar várias questões, na verdade, relacionadas a isso. E eu acho interessante a gente, como um vídeo introdutório, vai ser até um pouquinho longo, né? Eu peço que você tenha paciência e assista, mas para a gente trabalhar algumas questões que eu acho importante. Hoje, quando você fala de questões ambientais dentro da teologia, muitas pessoas têm o hábito, já criaram uma visão de que as questões ambientais elas são tratadas geralmente por uma questão ideológica. E aí eu já tive situações, né, como eu trabalho na área ambiental, eu sou um profissional formado na área ambiental, e eu desenvolvo projetos ambientais, trabalhos ambientais há muitos anos, então é uma área que para mim está entrelaçado com o ministério pastoral, né, com a minha vida cristã, porque eu entendo que faz parte, e muitas pessoas acabam sempre acusando, né, a gente de ser comunista, de trabalhar com essas ideologias comunistas, porque a teologia ambiental, a questão ambiental é uma questão ideológica e que vem ligada ao comunismo, a essas questões do socialismo, etc. e tal. Então eu gostaria de deixar bem claro que para mim, eu entendo as questões ambientais, quando eu falo de Bíblia, de palavra de Deus, eu entendo as questões ambientais muito fora do contexto comunismo ou capitalismo. A Bíblia ela não é comunista, a Bíblia ela não é capitalista. A Bíblia não apoia e nem defende nenhuma ideologia humana. Na verdade, a Bíblia ela é soberana, ela é a palavra de Deus, a escritura sagrada, ela está acima de qualquer ideologia. Então, se as pessoas não conseguem visualizar, se elas não conseguem ver essas questões dentro da Bíblia, eu sinto muito, eu lamento, mas eu consigo. Ao longo dos anos eu tenho estudado e muito além do que é colocado dentro de uma ideologia capitalista ou de uma ideologia comunista, eu consigo ver as questões ambientais muito claramente na palavra de Deus. E é isso que eu quero compartilhar. É isso que eu quero passar para você. Você vai entender, eu vou mostrar ao longo dessas mensagens. Na verdade, são devocionais. Eu digo devocionais, mas são estudos, pequenas palavras que eu vou estar gravando, vídeos, né, para que você entenda as questões ambientais dentro do contexto bíblico. Obviamente que eu vou usar de uma linguagem científica, eu vou usar do conhecimento científico, o que nós hoje temos, né, dentro da ciência já comprovado, que é válido
para ampliarmos nosso conhecimento e fazer uma ligação, um link com o que a Bíblia já nos relata de forma simples, obviamente, porque a Bíblia não tem uma preocupação de usar termos dentro dessa questão ambiental, mas que estão implícitos ali. São princípios, são valores, são questões implícitas e que a gente pode aprender através da palavra de Deus, né, sobre o meio ambiente, sobre as questões ambientais. Então, assim, eu entendo que a questão ambiental ela está muito além de uma ideologia capitalista, comunista, socialista ou qualquer coisa. Nós precisamos entender e sair da caixinha. Precisamos sair desse conceito, porque você está trabalhando com questões ambientais, você é comunista. Você está trabalhando com questão, você é isso. Não, não tem nada a ver. É que nem você usar dentro da teologia. Hoje eu vejo as pessoas, quando elas falam de teologia, sempre perguntam, você é arminiano ou calvinista? Eu não sou arminiano e não sou calvinista. Será que eu preciso ser calvinista ou arminiano para poder pensar teologia? Claro que não. Claro que não. Não existe só essas duas linhas teológicas. A gente não tem que estar preso a isso. Para mim, a Bíblia é soberana, a palavra de Deus ela é soberana. As Escrituras estão acima de qualquer teologia, de qualquer linha teológica, de qualquer ideologia humana, de qualquer filosofia. E a gente pode pensar fora da caixa, sim. Eu não preciso ser calvinista, eu não preciso ser arminiano, eu não preciso ser comunista, capitalista. Eu tenho que olhar para as Escrituras. O que as Escrituras me mostram? O que elas me trazem de ensinamento, de palavra para a minha vida. Então nós temos que sair da caixinha, é isso que eu quero fazer. Eu vou trabalhar questões ambientais nesses vídeos e vocês vão perceber que de fato a gente tem sim muito material nas escrituras para trabalhar essa questão ambiental, esses assuntos ambientais, e que nós vamos estar em muitos momentos aí mostrando as falhas dentro de qualquer ideologia humana, de qualquer pensamento humano e aquilo que precisa ser tratado, que precisa ser melhorado, porque nós temos sim que trabalhar essa questão, não podemos fechar os olhos. A questão ambiental, na verdade, ela é como uma questão social, né? Eu sei que não é o foco da nossa vida cristã hoje. O foco da nossa vida cristã é pregar o Evangelho de Jesus Cristo e ganhar o maior número possível de pessoas para que elas sejam salvas, né? A eternidade é muito mais importante, mas a gente não pode fechar os olhos, porque enquanto nós estamos vivendo aqui nesse mundo, nessa terra, dentro desse contexto socioambiental, nós somos afetados, né, pelas questões sociais e ambientais que estão à nossa volta. E isso vai trazer sofrimento ou alívio para as nossas vidas. Então nós temos que abrir os olhos para isso, porque existem necessidades, existem questões que precisam ser supridas, que precisam ser trabalhadas, e elas estão intimamente relacionadas às questões sociais. Não é porque eu estou visando o Evangelho, que é uma questão espiritual, que trabalha a salvação, que trabalha a eternidade, que eu vou fechar os olhos para os problemas sociais que estão relacionados ou acontecendo à minha volta. Não, de forma alguma. Né? A gente procura fazer e praticar boas obras porque, como diz Paulo, como cristãos, nós somos criados, chamados para praticar as boas obras. E não é porque eu sou um cidadão do reino de Deus, porque sou um pregador do Evangelho, da palavra de Deus, que eu vou fechar os olhos para os problemas sociais. Não, a Bíblia fala que a gente tem que cuidar dos órfãos, das viúvas, dos estrangeiros, ou seja, dos necessitados que estão à nossa volta. A mesma questão ambiental. Hoje, tanto é que existe um termo que nem se usa mais a questão só social, é socioambiental, porque nós sabemos a importância e a influência que as questões ambientais exercem sobre a nossa vida como indivíduos e também como sociedade. Não tem como nós fugirmos desse contexto socioambiental. Então precisamos trabalhar essa questão. E o que eu queria trabalhar também e deixar bem claro, como eu falei aqui, o título, né, dessa palavra de hoje é ambientalista ou criacionista? Porque é comum as pessoas me perguntarem, geralmente, se eu sou biólogo, né? Porque eu trabalho, como eu falei, eu trabalho há muitos anos com questões ambientais, eu me envolvo com trabalhos socioambientais, e é uma questão que para mim é tanto um hobby, como também é uma questão de consciência, e também um trabalho que eu relaciono ao meu trabalho ministerial, pastoral, e a minha resposta é sempre não, né? Eu não sou biólogo, eu sou pastor, e as pessoas ficam até surpresas com essa resposta, porque elas estão acostumadas a olhar para um pastor ou até mesmo para um cristão como alguém preocupado ou apenas ocupado com as questões espirituais. Pelo menos é o que elas pensam, né? Que a gente deveria cuidar somente das questões espirituais. Não entendem que, na verdade, a nossa vida com Cristo ela abrange todas as áreas da vida e da existência humana, inclusive as questões ambiental, né? E pelo que nos apresenta a palavra de Deus, as questões ambientais elas estão intimamente ligadas
as espirituais, já que elas estão entrelaçadas ao propósito da nossa própria criação e da nossa responsabilidade diante do Criador, que nos colocou ali no Éden para cuidar dele e fazer plantações, como está lá em Gênesis 2,15. Então, não estou aqui equiparando as nossas responsabilidades ambientais com as nossas responsabilidades de pregar as boas novas do Evangelho. No entanto, nós precisamos desenvolver, sim, as nossas responsabilidades socioambientais para que elas venham ter um efeito positivo e abençoador na vida das pessoas e da nossa sociedade. E aí a questão como as pessoas me perguntam, né, eu tenho sim formação na área ambiental, especializações, etc. e tal, e formação, mas eu não faço questão, porque na verdade eu não cuido das questões ambientais por eu ser formado na área, por eu trabalhar na área, por eu simplesmente, eu gosto de plantas e animais. Sim, eu gosto, é uma coisa que eu sempre tive um apego, sempre tive uma relação muito íntima, mas, entretanto, porém, o meu envolvimento com as questões ambientais é porque eu entendo que, como ser humano, como um ser criado à imagem de Deus, como está muito bem claro lá em Gênesis, Deus nos deu a responsabilidade de sermos mordomos, administradores, cuidadores da sua criação. Então, a minha responsabilidade diante de Deus é de cuidar da sua criação, é zelar pelo que ele criou, é ser mordomo daquilo que Deus nos confiou. Então é por isso que eu cuido, por isso que eu exerço a minha responsabilidade socioambiental nesse mundo, porque eu entendo que Deus nos colocou aqui para sermos mordomos, cuidarmos da sua criação, administrarmos a sua obra. Ele nos confiou, né? Então, por isso eu cuido, por isso eu preservo, por isso eu amo esse envolvimento com as questões ambientais, embora também tenha essa ligação, né? E aí a gente vai ver em outros momentos, eu vou falar sobre isso, tenha muito a ver com a nossa ligação com o restante da criação. Mas então, voltando à questão do termo, ambientalista ou criacionismo? Ou criacionista? Eu não sou ambientalista, porque a palavra ambientalista ela tem uma conotação ideológica. Infelizmente, ela foi abraçada principalmente por questões ideológicas, e hoje a gente sabe que existe um grupo majoritário que defende a questão ambiental por uma questão mais ideológica, e aí as pessoas por isso acabam relacionando, se você fala muito de meio ambiente, você está defendendo uma certa ideologia. Não, eu não defendo nem lá e nem cá. Eu não defendo nenhuma e nem outra. Eu defendo as questões ambientais e trabalho com as questões ambientais por uma responsabilidade que eu entendo que é do ser humano diante do seu Criador, diante de Deus. Então eu não me identifico como ambientalista, porque de um modo geral essa palavra ambientalista está muito ligada a uma questão ideológica, e a minha concepção, eu como ser humano, como pessoa, eu estou muito mais ligado à minha responsabilidade diante de Deus. Então eu prefiro a palavra criacionista. Eu sou um criacionista. Eu entendo que criacionista não é somente aquele que crê que tudo foi criado a partir de Deus, veio a existência a partir da palavra de Deus, que disse haja, né? Então Deus fez surgir todas as coisas. E eu entendo que criacionista também é aquele que assume sua responsabilidade diante do Criador em cuidar da sua criação, assim como Deus nos delegou lá no Éden, né? Nos deu essa responsabilidade de cuidarmos da sua criação. Então, prefiro mais o termo criacionista. Eu sou um criacionista e não um ambientalista. As pessoas até ficam um tanto confusas quando eu falo isso, né? Porque a gente é muito ligado à questão... geralmente entende-se que pessoas que defendem questões ambientais, que estão aí lutando pelas questões ambientais, ou é formado na área, ou é um profissional da área ambiental. Eu sou, de fato, sou formado. Ou se não é um ambientalista, porque um ambientalista não necessariamente precisa ser formado em uma questão, em uma área específica ambiental, né? Não precisa ter uma formação ambiental específica, mas ele simplesmente levanta a bandeira ambiental, ele é um ambientalista porque ele defende as questões ambientais, etc. e tal, né? Então está aí lutando, né, por plantas, animais, pelos ecossistemas, pelo meio ambiente e outras questões mais, né? E no meu caso não, eu entendo que eu sou criacionista porque eu não defendo porque eu tenho uma formação, eu não defendo porque simplesmente são plantas e animais e é uma causa nobre, eu defendo porque eu entendo que é a minha responsabilidade diante de Deus, diante do Criador. E por isso eu sou um criacionista,
convicto, eu entendo que tudo foi criado a partir de Deus, Deus fez vir à existência todas as coisas, como diz o autor de Hebreus, aí, por meio da fé nós cremos que Deus fez as coisas visíveis virem à existência a partir das invisíveis, e é por isso que eu cuido, é por isso que eu sou um criacionista que tem consciência ambiental, porque eu creio que Deus trouxe todas as coisas à existência, eu creio que nós fomos criados à imagem e semelhança do Criador exatamente para representarmos Ele perante a criação, administrando-a. Eu sou um criacionista porque eu entendo que destruir a criação é destruir o que Deus fez, é ir contra o propósito, é ir contra o próprio Criador, porque se Ele trouxe à existência, eu não tenho o direito de aniquilar ou de tirar a vida ou de destruir aquilo que Deus fez. Também eu sou criacionista porque eu entendo que nós somos parte da criação e nós dependemos dela para a nossa existência, porque assim o Criador constituiu todas as coisas, é parte da ordem natural. Eu sou um criacionista porque eu tenho a permissão do próprio Criador de usufruir da criação com responsabilidade, porque esse direito me foi outorgado pelo Criador. E também eu sou um criacionista porque Deus ama a sua criação, Deus cuida dela, como nos atesta as Escrituras Sagradas, e nós devemos fazer o mesmo como filhos amados e imitar o nosso Pai Celestial. Então, prefiro o termo criacionista ao invés de ambientalista, porque ambientalista tem uma conotação meio que ligada a ideologias, né, a questão ideológica, e eu não sou ligado a nenhuma ideologia. Vocês vão perceber ao longo desses vídeos que nós vamos postar e desses muitos devocionais ou mensagens, palavras, estudos, que na verdade a gente vai buscar uma compreensão bíblica que não está presa dentro de uma caixinha ideológica ou dentro de uma ideologia capitalista, comunista, socialista ou etc. e tal, ambientalista, seja lá qual for o termo. Nós estamos olhando e aprendendo com o que as Escrituras nos ensinam. Então espero que você faça parte dessa jornada. São muitos devocionais, são muitos estudos, é algo maravilhoso. Eu chamo você para uma experiência nova, algo que talvez você não tenha percebido até então, você vai começar a ver com outros olhos e você vai aprender muitas coisas maravilhosas. Então eu chamo você para fazer parte dessa jornada, dessa caminhada e aprender junto conosco, né, um pouquinho do que as Escrituras nos apresentam sobre essas questões ambientais, que são extremamente importantes. Eu vou deixar isso bem claro ao longo dos nossos estudos, palavras. São muitos assuntos que envolvem questões sociais, que envolvem questões políticas, financeiras, espirituais, etc. e tal. E você vai ver como tudo está entrelaçado e como é importante nós estudarmos e aprendermos e desenvolvermos também essa concepção das questões socioambientais e da nossa responsabilidade diante do Criador. Então, que Deus abençoe sua vida. Aguardo você em outros momentos, em outros vídeos, né? Compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que possam fazer parte dessa jornada, para que possam fazer parte dessa caminhada e nós vamos aprender e construir algo maravilhoso juntos. Deus abençoe sua vida e até o nosso próximo vídeo.